seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Você pode sentar. Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Que manhã. Você está preparado para uma manhã gloriosa? Uma manhã de fortalecimento? Aleluia. Nós estamos no nosso primeiro domingo, e o primeiro domingo de cada mês, tradicionalmente, é o nosso culto de fundamentos, e é onde a gente vai lá nas bases. Sabe, irmãos, é importante que, para o nosso crescimento, o Salmo de número 1, por exemplo, ele diz que aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Por quê? Porque uma árvore plantada junto a ribeiro, porque ela não depende da chuva, ela tem um ribeiro, e se as raízes dela alcançam aquela água, então não importa o tempo que está do lado de fora, ela sempre vai ter a provisão e o crescimento que ela precisa. E assim eu e você somos quando as nossas raízes crescem e alcançam o ribeiro. Qual é o ribeiro? O ribeiro é a fonte da vida que há em nós. Essa fonte da vida, Jesus falou, aquele que crê em mim terá dentro de si fontes de água viva a jorrar para a vida eterna. Você tem a fonte dentro de você. Aleluia. E hoje nós vamos visitar um dos fundamentos, uma das bases do nosso ministério, um dos pilares, que é uma vida de fé. Sabe, irmãos, eu gosto de brincar que nessa igreja, no Ministério Verbo da Vida, a gente respira fé. A fé é parte da nossa visão. A gente come fé com farinha. Amém? A fé é parte do que nós somos, uma vida de fé. E é lógico que a fé não é importante só para o Ministério Verbo da Vida, mas para todo cristão. Amém? Mas existe uma ênfase na fé no nosso ministério, uma ênfase na nossa visão. E isso é importante para você entender, que uma vida de fé é uma vida que agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar ou viver uma vida que agrada a Deus, se você não vive uma vida de fé. Porque se você está vivendo uma vida que agrada uma vida que não é uma vida de fé, você pode estar agradando a qualquer pessoa, talvez até você mesmo, mas não a Deus. Por outro lado, se você anda pela fé, Deus tem prazer em você. Deus tem prazer naquilo que você faz. A palavra de Deus diz isso. Lá no capítulo 10 de Hebreus, ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Glória a Deus. Aleluia. Você achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz, ou não tem prazer a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Somos da fé. Aleluia. Sabe, essa passagem ela é muito interessante, porque o autor de Hebreus, o autor de Hebreus, ele está citando o livro do profeta Abacuque. Ele está olhando para a visão de Abacuque. E quando a gente vai no livro do profeta Abacuque, a gente entende uma situação interessante. Porque Abacuque, diferente dos outros profetas, geralmente um profeta está lá vivendo a vida dele e Deus o alcança com um chamado, ativa o chamado na vida dele e fala, vamos lá, está na hora. Eu tenho uma palavra. Mas Abacuque é o contrário, ele que vai a Deus. Ele está vivendo uma situação e ele vai a Deus pedindo as explicações, ele está querendo entender. A palavra de Deus fala que naquela época o reino de Judá, o reino já estava dividido,
e o reino de Israel era o reino do norte, e Judá era o reino do sul, e o reino de Israel já tinha sido tomado pelos assírios, mas o reino do sul estava sofrendo, e estava sofrendo porque estavam vivendo de uma forma contrária à palavra de Deus. Eles haviam se enveredado pelo caminho da idolatria, pelo caminho do pecado, e havia algo, muita injustiça acontecendo no reino de Judá. E Deus está falando com ele, né, e ele está olhando tudo aquilo e falando: Senhor, como é que pode? Eu só vejo violência, o injusto prosperando, o justo sofrendo. Como é que isso pode? Sabe, há situações na nossa vida que nós podemos passar e olhar e falar: isso é injusto, isso não pode estar acontecendo, isso não pode estar me cercando. Como é que isso chegou a esse ponto, Senhor? Abacuque foi o profeta que pediu explicações a Deus. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que Deus responde. Quando Deus responde para ele, e Deus dá uma resposta talvez que ele não esperava, mas fala: olha, por causa do pecado, haverá o povo da Babilônia, os caldeus vêm sobre Judá, vão subjugar ao reino, mas ele fala: eu vou livrar o povo, haverá um momento em que eu vou tirar os caldeus e eu vou restaurar esse povo. Deus faz uma promessa para ele. Então ele fala: mas Senhor, como é que é isso? Como é que pode? Os seus olhos, eles são puros. E aí Deus fala para ele: escreve a visão em tábuas, para que até que aquele que passar correndo possa ver. Por quê? Porque a visão não tardará, ela vai se cumprir. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, Abacuque, pode ser que você esteja vendo o povo cercado, esteja sendo cercado por circunstâncias, mas entenda que aquilo que eu disse vai se cumprir, porque a minha palavra é verdadeira. É lógico que esse texto ele não tem só o contexto do momento, mas ele tem um contexto messiânico lá na frente, que aí você se matricula no Rema, que na aula de escatologia eu te explico. Aleluia. Mas ele está falando de um contexto que vai se cumprir plenamente em Jesus Cristo, quando Jesus vier e estabelecer o reino. E por isso o autor de Hebreus pega esse texto e usa para a volta de Jesus, falando: aquele que vem virá e não tardará. Mas ele diz: e enquanto ele não vem, enquanto ele não chega, enquanto não se materializa, o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Enquanto isso não acontece, não se materializa no mundo, o meu justo viverá pela fé. A fé é o modo de vida do justo. A fé é um modo de vida. Paulo vai pegar esse trecho, o justo viverá pela fé, e vai aplicar tanto em Romanos, falando sobre a justificação, falando que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é o texto que Martinho Lutero leu, sabe? Martinho Lutero foi um monge agostiniano que viveu e foi o grande reformador da reforma protestante. Ele conta em seus relatos que ele vivia uma angústia, porque ele tentava merecer as portas do paraíso. Ele tentava alcançar, e ele fazia de tudo, ele orava, ele jejuava, ele tentava viver uma vida piedosa, abria mão de bens, fez tudo o que podia, mas ainda assim, ele não tinha a certeza de que poderia adentrar nas portas do céu. Parecia que os portões do céu estavam fechados. Até que um dia, ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, e o justo viverá pela fé. Ele disse que naquele momento as portas do paraíso se abriram para ele, porque ele entendeu que não era o que ele fazia, que não era a capacidade dele de produzir ou de abrir as portas do céu, mas era Deus abrindo as portas para ele, falando: pela fé você pode entrar, pela fé você pode viver as minhas promessas na sua vida. Sabe, irmãos, isso é importante para a gente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está cercado, assim como Abacuque. Assim como Abacuque, ele estava vendo uma situação que parecia não se reverter. Mas aí a gente tem a palavra de Deus para nós. Deus nos dá uma palavra. Paulo diz que Deus não nos deixa ser provados além daquilo
que nós podemos suportar. Antes, com a aprovação ou com a tentação, vem o escape. Mas qual é o escape, irmão? Eu vou te falar qual é o escape. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o escape. Porque quando você recebe a palavra e você confessa a palavra, você transforma a circunstância. Você muda aquela circunstância que é adversa. Você muda, primeiro você muda por dentro e depois as coisas mudam por fora. Aleluia. O justo viverá pela fé. Aleluia. Sabe, às vezes a gente está tentando ter mérito diante de Deus. E o que Martinho Lutero descobriu não é um mérito seu, é mérito de Cristo. Ele venceu. Só que ele não vence, ele venceu, mas ele, ao invés de subir no pódio sozinho, ele subiu com você. Aleluia. Ele falou, fica aqui. Sabe? Subimos no pódio, no primeiro lugar, no lugar de campeão, e ele falou, fica aqui. Não sai daqui. Aleluia. Muitas vezes a gente acha que a batalha pela fé é algo, sabe, que a gente tem que ir lutar contra o diabo. Sabe? Preparar. Mas não é isso. A batalha espiritual, fazer certos rituais. Eu vejo gente falando isso no YouTube. Certos rituais, porque essa casta, esse não sei o quê. E que não sei o quê. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus se assentou nas alturas acima de todo principado, potestade e de todo nome que se possa nomear. Amém? Se ele se assentou, mas você fala, mas Jesus se assentou, mas no capítulo 2 de Efésios, ele diz que nós estamos assentados com ele. Então, meus queridos, a maneira de vencer Satanás é o nome de Jesus. Agora, a batalha não é uma batalha para você ir lá e lutar contra o diabo. A batalha é para você ficar no lugar onde ele te deixou. A batalha é para você não sair do pódio que ele te colocou. Por isso que ele diz, não deis lugar ao diabo. Que lugar? O lugar de vitória. Não sai do seu lugar, não deixa o diabo subir em cima de você. Por quê? Porque ele está debaixo dos seus pés. Aleluia. Essa é uma vida de fé. É entender o que ele fez. É entender o que ele já produziu por nós. É por isso que Deus fala com Abacuque, Abacuque, não tardará, vai acontecer. E aí eu quero falar com você sobre mais coisas. Glória a Deus. Ainda bem que a gente vai falar o mês todo desse tema, porque não dá para falar tudo sobre fé. Se fosse falar tudo, seria uma conferência e ainda assim não daria. Porque fé é importante, é um fundamento, irmão. É uma doutrina básica de Cristo. Sabe? Viver pela fé é uma doutrina básica da fé cristã. É algo que Cristo ensinou como fundamento. Agora, vamos falar um pouco sobre o que é a fé. Porque se a gente não entende o que realmente é a fé, a gente acha, muitas das vezes, que tem fé e não tem. Glória a Deus, aleluia, amém. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 1. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você achou? Glória a Deus. Ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vou ler de novo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. O que significa isso? Aqui é a definição de fé. E a melhor definição de fé que você pode ter, porque a própria Bíblia está definindo o que é fé. Porque ele, no capítulo 10, falou, o justo viverá pela fé. E agora ele vai explicar o que é fé. E não só explicar como dar exemplos. No capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre os heróis da fé, aquelas pessoas que venceram pela fé. Então, é como João diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quer vencer? Só pela fé.
Não tem outra forma de você vencer. E aí ele está falando, a fé é certeza. Essa palavra certeza, a tradução, existem outras traduções que falam firme fundamento, mas eu gosto da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém fala que a fé é um título de posse antecipada das coisas que nós esperamos. E por que ela traduz assim? Porque ela está traduzindo ao pé da letra a palavra grega hupostasis que está ali. Essa palavra grega era a mesma utilizada em documentos de posse ou de propriedade de terrenos, de campos, de casas na época. É como a nossa escritura. É a mesma palavra que se referia a isso. Por quê, queridos? Deixa eu te falar. Se você... Vamos dizer que... Eu gosto de usar essa analogia, o pessoal fica animado. Vamos dizer que alguém deixa para você um apartamento em Nova York. Aí... Olha Deus aí. Ora Deus. Aleluia. Apartamento em Nova York, meus irmãos, não é fácil não. Vale bastante dinheiro. Vamos dizer que deixou para você. E aí alguém prepara a papelada todinha e chega para você a escritura. Você nunca foi a Nova York. Você nunca pisou lá. Mas é seu aquele apartamento? Por que é seu? Porque tem uma escritura dizendo que é seu, não é? Você precisa ter pisado lá? É seu. Acabou. Se alguém entrar lá, você pode mandar sair porque é seu. A fé é justamente isso. A fé diz que ainda que algo que você ainda não tenha tocado, que você não tenha visto, aquilo é seu, porque você tem uma escritura que diz que é seu. Aleluia. A Escritura diz que é meu. A Escritura diz que Jesus morreu e que Jesus pagou o preço pelos meus pecados e pelas minhas enfermidades. Então a cura é minha. Aleluia. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que eu pudesse enriquecer. Então toda a provisão já é minha, porque Ele pagou o preço. Se a Escritura diz, é meu, e a fé toma posse disso. Ainda que você não tenha visto ainda que não tenha se materializado, a fé dá substância. Aleluia. Isso é fé. Eu gosto também de uma definição de T.L. Osborne. Certa vez ele estava orando por uma mulher, que queria receber uma cura. E ela não estava crendo realmente que receberia. E aí ele fez a definição mais simples de fé. Irmã, lê esse texto aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você acredita que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer? Ela, eu creio. Isso é fé. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que fé é acreditar em um texto. Mas deixa eu te dizer para você que fé não é acreditar em um texto. Calma. Tenha calma, eu vou explicar. Eu sei que você, graduado do Rema, já está aí me olhando. O que vai vir disso aí? Sabe, não é porque está num texto. A fé não é produzida por um texto. Fé é acreditar em uma pessoa. Se uma pessoa que é caloteira, que não paga o que deve, te pede dinheiro emprestado, dizendo que vai pagar na semana que vem, você acredita? Não. Empresta o dinheiro que semana que vem eu vou pagar. Você fala, não vou emprestar. Não vou fazer o irmão cair em pecado. Né? É preferível até você dar o dinheiro. Não, toma para você, não precisa me pagar não. Porque se você depois se decepciona. Mas se uma pessoa que você sabe que é honesta, uma pessoa que cumpre o que diz, e fala, rapaz, pode me emprestar um dinheiro, na semana que vem eu te pago? Você emprestaria esse dinheiro? Mas é a mesma palavra, me empresta um dinheiro. É porque ela saiu da boca de alguém confiável, né? A fé é confiar em uma pessoa.
não é verdade só porque está escrito na Bíblia, é verdade porque o que está escrito na Bíblia foi Deus que disse. E o Deus que disse é verdadeiro, é fiel e Ele cumpre o que diz. Aleluia! Então, quando eu leio na Bíblia e eu vejo o que Ele está dizendo a meu respeito, eu creio. Não é porque alguém escreveu, é porque o Deus que falou é fiel para cumprir. A fé se baseia no caráter de Deus. Aleluia! Amém? Só que a fé, ela tem um mecanismo. Você sabia disso? Assim como o seu relógio, ele tem um mecanismo que funciona, a fé tem um modus operandi, uma forma de operar. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Versículo 13. Você achou? Diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Como é o espírito da fé? É como se ele falasse o cerne, a essência da fé significa eu criei, por isso eu falei. Eu crer com o coração e com a boca confessar. Paulo vai utilizar isso também em Romanos, falando, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Agora, quando Jesus está em Marcos capítulo 11, versículos 22, 23, 24, Jesus está naquela passagem muito conhecida, onde ele amaldiçoou uma figueira e secou. E ele amaldiçoou aquela figueira e secou, e então naquele outro dia, os discípulos passando pela figueira que tinha secado, porque Jesus disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. Mas passando pela figueira, Pedro viu que estava seca. E aí ele falou, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Provavelmente ela deve ter tombado, porque se secou desde a raiz, ela caiu. Porque se a raiz está no chão, como é que ele viu que secou desde a raiz? Ela provavelmente tombou. Perdeu forças e caiu. E aí Jesus fala, tende fé em Deus, como está traduzido, ou tende a fé de Deus. Porque esse em, ele não está lá no grego. No grego está literalmente, tende fé Deus. E você pode, e no grego, quando você tem essa forma sem a preposição, provavelmente tende a fé de Deus. Mas aí ele está falando, ele fala, porque em verdade vos digo. Esse em verdade vos digo, sempre que Jesus vai falar algo que é muito importante. Quando você ouve Jesus falando assim, em verdade vos digo, presta muita atenção. Porque é um fundamento, é uma base, é algo que ele está falando que é importante demais. E ele vai dizer, se alguém disser a este monte, e provavelmente deve ser o Monte das Oliveiras que ficava ali perto, disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, será feito como se diz. Ele está explicando como a fé funciona. A fé funciona crendo no coração e falando com a boca. Crendo no coração não é crer com a cabeça. Sabe, John Wesley falava sobre o assentimento mental. O que é o assentimento mental? É aceitar uma verdade da palavra com a mente. Você entende, poxa, é bacana isso aqui, eu acredito nisso, parece razoável, eu acredito que Deus é poderoso, então é racionalmente aceitável que Ele possa fazer isso ou aquilo. Mas a palavra de Deus não é para ser recebida com a sua mente. A palavra de Deus é para ser recebida no coração. E muitas das vezes a palavra de Deus vai contrariar a sua razão. Você vai crer contra a razão mesmo. Isso não faz sentido, mas eu tenho a certeza de que Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. É o que Paulo vai explicar a respeito de Jesus. Ele fala, para os gregos, alguém crucificado, para o judeu, alguém crucificado é escândalo, porque maldito é o que for pendurado no madeiro. Para o grego é loucura. Não tem nenhuma razão, não tem racionalidade nisso. Mas para nós, é o poder de Deus.
vai contra a razão. E aí ele fala, muitas das vezes a gente está crendo, a gente está recebendo as verdades da palavra na nossa mente, na nossa cabeça. E aí a gente fala aquela frase clássica, eu sei que isso é verdade, mas por alguma razão isso não acontece comigo. Isso se chama sentimento mental. A verdade precisa ser recebida no coração. E quando ela é recebida no coração, você tem uma certeza que talvez você não saiba explicar, não saiba a razão no sentido de explicar aquilo racionalmente, mas você tem uma certeza, se Deus falou, é verdadeiro. Como eu costumo brincar, eu falo, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Mas como é que você sabe que você é filho de Deus? Seu nome, mas eu sou filho de Deus, eu sou salvo porque eu criei em Cristo Jesus. Porque ele diz que todo mundo que crê em Cristo Jesus será salvo. Se eu criei, eu sou salvo. Está na Bíblia o seu nome dizendo, fulano de tal creu e ele foi salvo. Está o seu RG, o seu CPF? Não? Calma. Apareceu um anjo com a cópia autenticada do livro da vida, dizendo, tá aqui, tá? Guarda isso aqui, na hora de entrar você mostra. Aqui está o número de protocolo. Tem isso? Como é que eu sei que eu sou salvo? Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma certeza no meu coração. Eu sei porque sei. Eu sei que sei. Eu tenho certeza. Não adianta você me argumentar, você falar, você dizer, você tentar provar por A mais B, porque eu sei. Porque o Espírito testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. A fé é uma certeza, queridos. A fé é uma certeza, e nessa certeza nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós estamos crendo. Um exemplo clássico disso é a filha de Jairo. A Bíblia fala que Jairo era o chefe da sinagoga, e ele chega até Jesus e fala que a filha dele está doente. A filha dele estava enferma. Então Jesus fala, então vamos lá, vamos até a menina. Mas no caminho existe a multidão, existe uma mulher que tinha uma hemorragia também. Tudo isso serve para atrasar Jesus. De repente, no meio do caminho, pessoas vêm lá da casa do chefe da sinagoga e falam, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Podia ser um pouco mais delicado para dar a mensagem, né? Mas aí eu acho interessante, queridos. Sabe que algumas vezes quando nós estamos crendo, as coisas parecem que pioram. Mas eu acho interessante o que Jesus fala para Jairo. Jesus vira para Jairo e fala, não temas. Tão somente creia. Aleluia. Ei, Jairo, o que você ouviu, o que você está vendo não importa, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, não importa a circunstância, não importa o que está por fora, importa a informação que você tem por dentro, importa o que ele já disse a seu respeito, importa a promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Então somente creia. E como eu creio? Crendo no meu coração com a certeza e convicção e confessando com a minha boca. Quando Deus separa Josué e prepara ele pelo caminho para que ele possa conquistar a terra prometida, ele fala para Josué, primeira coisa, não se preocupe porque você vai suceder Moisés, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu estou contigo. Mas ele também diz, não se aparte da sua boca o livro da minha lei. É interessante porque ele poderia falar, não se aparte dos seus olhos, fique lendo, não se aparte dos seus ouvidos, mas ele fala, não se aparte da sua boca. Ele está falando para Josué, fale de acordo com aquilo que eu disse, mantenha as suas palavras no mesmo nível da minha palavra, e tudo o que eu disse vai acontecer. Mantenha a sua fé firme, mantenha isso, a sua confissão. Aleluia. Isso é fé, irmãos. A fé é esse mecanismo.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como vem a fé? Nosso irmão Zé Carlos já falou, mas vou falar de novo. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o que, irmãos? Ouvir Roberto Carlos de manhã? Ouvir o Jornal Nacional? Ou qualquer outro jornal? Não. Muitas das vezes o que vem de você ouvir os jornais por aí é incredulidade. Porque você só ouve desgraça, problema, dor de cabeça. Eu acho engraçado o camarada apresentando o programa, ele fala, morreram não sei quantas pessoas e não sei aonde. E daqui a pouco ele, vamos falar de coisa boa? Do nada, assim. Vamos falar de TechPix? Como se TechPix deixa pra lá, sabe? Não é coisa boa. Mas o que você ouve é importante. O que você ouve influencia a sua vida. Porque você está associando o seu coração àquilo que você dá ouvidos. Então, no momento em que a circunstância está difícil, o que você tem que ouvir? A palavra de Deus. Eu leio no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. É interessante, queridos, que como Jeremias se expressa. Eu quero que você abra lá comigo o livro de Lamentações. Eu quero te mostrar isso, eu quero que você veja. Capítulo 3. Lamentações de Jeremias. No seu capítulo 3, ele vai trazer um princípio importante para a gente. Jeremias foi um profeta que falou acerca da destruição de Jerusalém. Como eu falei, da mesma forma que Abacuque, Jeremias profetizou por causa da impiedade do povo. Deus trouxe juízo sobre o povo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas juízo da parte de Deus ainda existe, ainda prevalece e ainda existe na nova aliança. Não sei se você sabe. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma que você dá amém, quando eu falo que suas contas estão pagas, você pode dar amém para isso porque é verdade. Mas o que isso significa? Que Deus está com raiva de mim? Não, irmão. Que é para você levar a sério a vida cristã. Amém? Ele fala sobre um juízo que viria sobre Jerusalém, que fazia parte da aliança. Deus fala, se vocês não andarem de acordo com os meus caminhos, vou permitir que as nações que estão ao redor venham e levem vocês cativos. Isso está lá na lei de Moisés. E isso ia acontecer. E Jeremias profetizou isso. Mas o povo não acreditou na pregação de Jeremias. Pelo contrário, rejeitou. E ele viu tudo acontecer. E isso trouxe profunda tristeza. Por isso que tem o livro de Lamentações. E ele fala no capítulo 3, ele vai falar coisas, como está a alma dele, como está ele por dentro. Ele vai dizer que, no versículo 15, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Absinto é algo amargo. Para você ver como ele está pesado de coração, como ele está algo triste. Se você ler, você vai ver que são coisas muito pesadas. No versículo 18 ele vai dizer, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele estava confessando certo ou errado? Errado. Ele estava falando a tristeza dele, realmente ele estava triste, mas ele estava falando que não tinha mais esperança. De repente ele tem um estalo. E onde está esse estalo? No versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E de repente a confissão de Jeremias muda. Ela se transforma. Ela deixa de falar do fel, do absinto, da morte, da dor, e ele começa a falar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E ele continua, ele transforma aquilo que ele está falando. Não, estou falando errado. Eu estou falando da minha dor, mas quer saber? Eu vou falar daquilo que Deus é. Eu vou falar aquilo que me traz esperança, aquilo que alimenta a minha fé, aquilo que faz eu me lembrar daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele já prometeu.
Então ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é bom, Ele já nos socorreu uma vez, Ele nos socorre de novo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo atravessar é o Deus que vai trazer salvação. O mesmo Deus que fez é o que vai fazer, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Viver uma vida de fé é pautar a sua vida na palavra de Deus. Fique de pé. Aleluia. E aí nós voltamos para o profeta Abacuque. Abacuque, ele tem essa discussão com Deus. Mas é interessante como o livro de Abacuque termina. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Aleluia. Achei. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está falando: ainda que tudo isso venha a se suceder, todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. E exulto no Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, a fé se alegra antes de ver. Aleluia. Ele está dizendo: ainda que essas consequências venham sobre o reino, ele está falando da questão dele. Ele está falando: eu sei, eu posso me alegrar, porque o Deus é o Deus da minha salvação. Eu posso já me alegrar, eu posso pular de alegria, eu posso vibrar, porque aquilo que Ele disse é certo. Aquilo que Ele disse é certo. Então a fé traz alegria. Sabe, quando a gente fala de se alegrar no Senhor, a gente não está falando para você fingir estar alegre. Não é fingir alegria. É você olhar para a informação do ponto de vista de Deus. Porque do ponto de vista humano é difícil, é complicado. Do ponto de vista do diabo, a morte é certa. Mas do ponto de vista de Deus, aleluia, o inimigo já está derrotado, a circunstância já foi destruída. Porque do ponto de vista de Deus, Ele já providenciou a salvação. Aleluia. E quando Ele fala de salvação, Ele não está falando só de uma salvação a salvação de ir para o inferno. Nós estamos salvos de ir para o inferno. Isso é muita coisa, irmão. Mas a salvação é tudo. É o livramento completo. É Deus indo ao encontro para te salvar, para te preservar, para te conservar, para te trazer uma vida plena. E Ele está falando: o Deus da minha salvação, é nele que eu me alegro, é nele que eu exulto, é nele que eu pulo de alegria. Eu não olho para aquilo que eu estou vendo, eu não sou baseado no que eu vejo, mas naquilo que Deus disse, porque o que Deus disse é mais real do que aquilo que eu vejo. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, feche os seus olhos. Aleluia, aleluia. Eu posso me alegrar no Senhor. Eu posso me alegrar antes de ver acontecer. Eu posso me alegrar. A palavra de Deus é verdadeira. Aleluia, oh aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Você disse, aleluia. Eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse,
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.